Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à audiência da Associação Portuguesa das Escolas Profissionais Agrícolas sobre questões relativas às escolas profissionais. É um gosto recebê-los. Contem sempre com a disponibilidade da Comissão para tudo o que for de alguma utilidade. E então isto funciona do modo seguinte. A primeira intervenção a cargo de Vossas Excelências pode variar entre 10 a 15 minutos, como limite máximo. Depois há uma primeira ronda pelos vários partidos, a que se segue uma resposta conforme entenderem distribuir entre os três, também de 10 a 15 minutos, e depois há uma segunda ronda em que cada um dos senhores deputados e senhoras deputadas pode inscrever-se individualmente e, no final, a Associação goza da soma dos minutos das várias intervenções. Dizia o ex-primeiro-ministro António Guterres que é só fazer as contas, não é? É que é fácil. Cada cabeça são 2 minutos, é multiplicar pelo número de intervenções. Sendo assim, se estiverem preparados, podemos dar início à audição. Sim. Vou só apresentá-los, peço desculpa. Portanto, temos aqui o Sr. Fernando Fevereiro, que é o Presidente da Direção da APEPA e Diretor da Escola Profissional de Fremil, Molares, Salorico de Basto. O Dr. Tiago Gouveia, Vice-Presidente da mesma associação e Diretor da Escola Profissional Agrícola Dão Diniz, na Paiã. E, finalmente, mas porque os últimos são os primeiros, espero que não se importem, as asas, a Sra. Paula Malojo, membro da direção da mesma associação e diretora da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister. Pronto, agora sim, estão cumpridas as formalidades, façam favor. Ora, muito bem, não sei se movem, peço que sim. Se quiserem depois orientar-se. Portanto, nós somos a APEPA, a Associação Portuguesa das Escolas Profissionais Agrícolas. Somos em número de 14, somos escolas que estamos distribuídas desde o norte do país até ao sul, até Serpa, portanto, desde Ponte Lima até Serpa, passando por todo o país, pela região do Minho. A norte encontram-se a maioria delas, mas isso não é isso que nos diferencia. De acordo com o mapa que está projetado além na parede, não sei se é possível de o pôr a funcionar. Pronto, portanto, o primeiro slide, aquilo foi um trabalho realizado em conjunto com a DGEST, numa apresentação internacional, porque as escolas têm não sei se ouviram falar do projeto Europeia. O projeto Europeia é um projeto, digamos, é um projeto de associação que engloba os 27 países da Europa, da União Europeia, em que o mundo agrário, o mundo agrícola, o ensino agrícola se reúne de acordo com a transição do Parlamento Europeu. Não sei se me faço entender. Não é? Portanto, havendo uma reunião, penso que a partir de junho é a Espanha que está com o Parlamento Europeu, portanto, acompanhamos sempre, fazemos sempre uma reunião também com a ajuda do Parlamento e reunimos numa das cidades ou no país correspondente. Portanto, temos algum impacto internacional e dentro da União Europeia. O mapa que além está é, sem dúvida, a distribuição das escolas pelo país inteiro.
Portanto, vemos ali 5 a norte, e depois podemos dizer o centro do país mais 2, e depois a zona de Lisboa, poderemos chamar a zona de Lisboa, que são aquelas 3, que é a Panhã, é Alcobaça, Abrantes e Lagiosa. E depois a sul temos Grândola, temos a Escola Profissional Agrícola de Grândola e de Serpa. Não se consegue visualizar de uma forma explícita aquilo que ali está. Portanto, o que está ali escrito é o número de alunos que cada uma das regiões, portanto, a norte, o centro, a região de Lisboa e o sul, da quantidade de alunos e professores que existiam à data, portanto, em 2021, ao longo do país. Orientações da política educativa, portanto, seguimos o Decreto-Lei 54 e 55 e a 135A, a portaria 135A, são os elementos, são os documentos que regem a escola, o ensino agrícola e todo o ensino profissional. Peço perdão, mas não vejo, não consigo ver. Diz? É a identificação das escolas. Pronto, exatamente. O que ali está são que podem consultar, penso que está na mão, este documento está na mão, está na mão de todos os seus deputados, portanto é para terem uma informação e verem como é que elas estão distribuídas e o respectivo nome. Oferta formativa, ao todo as 14 escolas têm 27 cursos, 147 turmas e 2.460 à data de 21. Naturalmente, com a demografia que se faz sentir no país relativamente à captação de alunos, aqueles números já não são exatos. Portanto, tem pelo menos um decréscimo de 10% à vontade. Portanto, todos aqueles números, portanto, temos que lhe tirar pelo menos 10%. A oferta formativa passa por uma série de cursos relacionados com a agricultura, não só a produção agrária, a gestão equina, a restauração, o ambiente, todos esses cursos que dizem respeito ao mundo agrário, portanto, são lecionados nas escolas do país. Não consigo. Desculpa. É a distribuição dos cursos por alunos. Alunos por cursos. Pronto. Não percebi. Eu peço desculpa, não vejo, não consigo ver, mas se este documento está na vossa posse, eu acho que é um documento que vocês naturalmente irão fazer perguntas. Foi distribuído. Pronto, eu sei. Não fui eu que o enviei e desde já agradeço aos serviços por vos terem feito chegar os documentos, quer o escrito, quer este PowerPoint. Portanto, escusamos estar penso eu, que eu não consigo ver daqui para além, como é evidente. Mas pronto, tudo o que seja relacionado com as escolas, nós estaremos sempre disponíveis para responder, seja aquilo que vocês entenderem. Pronto, isso depois são as escolas, resumindo isto, porque isto ainda é um bocado longo, as escolas, a maior parte das escolas são produtoras de leite, produtoras de vinho, grande parte delas produtoras de leite e produtoras de vinho. Às vezes, não sei, mas nós temos, ao total, chegam por ano, as escolas todas que produzem, por exemplo, na questão do leite, chegam à vontade aos 600 mil litros de leite que todos os anos nós contribuímos para a Agros, que é a Agros portanto, com o qual temos este produto protocolado. Depois há outras escolas que não produzem leite, mas produzem vinho também.
não é? Desde o vinho verde ao vinho maduro, o caso da Alcobaça, Novo Maduro, o caso da Escola de Abrantes, isto na região dos maduros, do vinho do Porto, que é a Escola do Rodo, na Régua, e depois as outras produzem vinho verde, porque estão instaladas na região do vinho verde. E praticamente é isto. Como apresentação da escola, praticamente é de vosso conhecimento e, portanto, estaremos sempre abertos a qualquer tipo de pergunta. Não concordo muito com o sistema que vai ser usado, porque não vamos ter hipótese de responder a tudo, porque as perguntas serão muitas, como é evidente, mas se alguma faço aqui um acordo convosco, se alguma das perguntas não forem respondidas aqui nesta comissão, façam o favor de endereçar as perguntas ao mail que está associado aos documentos e serão respondidas de certeza absoluta. Está bem? Eu, por agora, dava a voz à colega Paula, que seguirá naturalmente outros argumentos. Muito obrigado a todos. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, explicar, para além daquilo que o Presidente da Direção da APEPA já referiu, explicar porque é que estamos aqui, sendo nossas escolas. A verdade é que também já fizemos uma audiência, obviamente, com a Comissão de Educação. O nosso objetivo de estar aqui é, sobretudo, porque entendemos que o Ministério da Agricultura e a área governativa da Agricultura deve ter uma intervenção maior nas escolas agrícolas. Isto porque o setor depende da qualificação que é feita dos seus técnicos. Daí a nossa preocupação nos darmos a conhecer, dar a conhecer a nossa realidade e darmos a conhecer algumas das dificuldades, alguns constrangimentos que nós entendemos que o Ministério da Agricultura, ou a área governativa da Agricultura, deve ter também em conta e deve acompanhar. Nós defendemos, a APEPA defende, as escolas defendem, que a área governativa da Agricultura deve ter uma intervenção maior naquilo que é a gestão das escolas. Até porque um dos constrangimentos que nós vivemos, e eu começava por aí, um dos constrangimentos que nós vivemos passa exatamente pela dificuldade de articulação dos diferentes organismos que nos regem. São vários os organismos que nos regem. Enquanto escolas profissionais, só temos ensino profissional. Enquanto escolas dependentes do Ministério da Educação, eu chamava a atenção para isto e por isso é que nós estamos a fazer este périplo, digamos, de audiências, porque nós achamos que agora está lançado o desafio e está criada a oportunidade para criar uma estratégia para estas escolas, porque nós somos, neste momento, as únicas escolas públicas completamente dependentes do Ministério da Educação. Como sabem, aconteceu um processo de transferências para as autarquias, as nossas escolas ficaram fora desse processo de transferências e, portanto, neste momento nós somos as únicas escolas públicas na total dependência do Ministério da Educação. Isto é um desafio para o Ministério, isto é uma oportunidade para as escolas que defendem agora que deve ser criada uma estratégia para estas escolas. Porquê? Porque tem exatamente a ver com a preparação, a qualificação dos técnicos da área da agricultura. Um setor absolutamente fundamental. Se repararam naquele mapa que ali estava, e por isso é que nós fizemos questão de o trazer, as escolas estão distribuídas de norte a sul do país. Só não há uma escola agrícola no Algarve. De resto, estamos de norte a sul do país, ou seja, é possível que o setor agrícola se desenvolva a partir das qualificações dos seus técnicos de norte a sul do país, e isto deve ser visto como uma oportunidade. Falava eu que e vou retomar esse constrangimento, um dos constrangimentos é, de facto, a dificuldade de articulação entre as diferentes entidades de que as escolas dependem. Ministério da Educação, desde logo, Ministério da Agricultura e da Alimentação. Para algumas coisas nós temos protocolos com a Direção Regional com as Direções Regionais da Agricultura, nomeadamente para a certificação dos nossos alunos, porque os nossos alunos saem com a carta de condução trator, saem com a certificação de aplicação de produtos fitofarmacêuticos e isto depende do Ministério da Agricultura. Daí que nós achemos que o Ministério da Agricultura devia ter uma maior incidência naquilo que é a nossa atuação, a nossa ação também. Depois a Agência Nacional para a Qualificação do Ensino Profissional, que gera o catálogo de qualificações. Depois o Programa Operacional Capital Humano,
de que depende o nosso financiamento, à exceção da Escola da Paiã, que não tem o financiamento POCH. Depois o Instituto de Gestão Financeira da Educação, uma série de entidades que às vezes sentimos andam de costas voltadas umas para as outras e nós andamos aqui um bocadinho a tentar gerir tudo isto porque não há efetivamente uma articulação eficiente. Vou dar-vos um exemplo que é outro dos constrangimentos que se está a colocar às escolas no próximo ano letivo. A ANCAP decidiu que a partir de agora só tem acesso aos cursos profissionais da área agrícola, da área da silvicultura, da área da jardinagem, portanto, tudo o que tem a ver com a área agrícola e silvicultura. A ANCAP decidiu que um dos requisitos obrigatórios são os 16 anos. O aluno, para aceder a um curso destas áreas, tem que ter 16 anos. Nós sabemos que hoje em dia os alunos concluem o 9º ano com 14 ou 15 anos. Ou seja, vão perder-se milhares de técnicos só com este requisito. E as escolas vão perder, cada uma das escolas vai perder dezenas de alunos, porque são obrigatórios os 16 anos. Sendo que é possível, eu compreendo a preocupação da ANCAP, que tem a ver com as certificações que os cursos dão, nomeadamente a carta trator, as certificações, compreendo a preocupação da ANCAP, mas se um aluno entra com 15 anos, termina o seu percurso com 18 anos. Portanto, as certificações são possíveis, elas são possíveis, desde que devidamente articulada a formação, desde que as UFCDs essenciais para determinadas certificações aconteçam, por exemplo, no último ano de formação. Isso é possível. Obrigar a que os alunos tenham 16 anos é um requisito que vai afastar, como digo, milhares de alunos a partir do próximo ano letivo da qualificação, das qualificações ligadas à agricultura. E, portanto, esse é também um dos constrangimentos que referimos no memorando que deixamos também. Depois, outra questão com que nós nos deparamos e para a qual queremos também alertar tem a ver com o facto das nossas escolas terem especificidades muito próprias, que é desde logo o facto de ter uma exploração agrícola associada à escola. A maior parte das nossas escolas não são escolas, ou não nasceram escolas, são quintas, são explorações agrícolas. Maiores ou menores, a de Alcobaça, por exemplo, tem 28 hectares, a de Fermil... pronto, são escolas com exploração agrícola associada. Obviamente que isso é benéfico para a formação, os alunos saem preparados, quando chegam às empresas testaram competências na escola e saem efetivamente preparados, porque as escolas têm condições, mas obviamente para a gestão daquilo que é uma escola complica-nos um bocadinho a vida, sobretudo porque a portaria 277/2017 de 13 de setembro, uma portaria de 2017, que define o rácio de assistentes operacionais para as escolas, diz expressamente que nos estabelecimentos de ensino profissional agrícola, portanto esta situação está prevista porque se reconhece como uma necessidade fundamental, nos estabelecimentos de ensino profissional agrícola, os assistentes operacionais afetos à produção vegetal ou à produção animal não serão contabilizados para efeitos do cálculo da dotação, ou seja, do rácio dos assistentes operacionais. As escolas habitualmente têm assistentes operacionais para fazer o acompanhamento das atividades educativas, das atividades letivas. Nós precisamos de assistentes operacionais para as explorações agrícolas. 28 hectares não são propriamente uns canteiros, digamos, compreenderão isso. E, portanto, nós precisamos, para além disso, os animais, todas estas explorações agrícolas, obviamente, para a qualificação na área da produção animal, têm animais. Os animais têm que ter maneio, têm que comer, têm que, obviamente, ter o maneio normal durante as férias, durante os fins de semana, aos feriados. Portanto, é normal que nesta portaria esteja previsto que haja um número de assistentes operacionais afetos à exploração agrícola que não contem para o rácio habitual. Ora, o que é que acontece? A portaria de 2017 até hoje não está definido qual é o número de funcionários para as explorações agrícolas a que cada escola tem direito. Obviamente isto não pode ser generalizado, nem todas terão direito ao mesmo número de assistentes operacionais, porque de acordo com aquela que é a agricultura da região, cada escola tem as suas características, mas é fundamental que este número, que seja dito às escolas, tem direito a X assistentes operacionais para gerir a exploração agrícola. O que acontece neste momento é que este número está definido, não está definido, não nos é autorizada a contratação de assistentes operacionais para as explorações agrícolas. Os assistentes operacionais para as explorações agrícolas têm que ter um perfil muito próprio, obviamente, tem que ter carta de condução de trator, tem que ter uma série de certificações. Os atuais não têm e, portanto, as escolas veem-se aqui com um problema de organização e de gestão daquelas que são as suas explorações.
Por falar em explorações, isto permite, obviamente, que as escolas tenham condições para fazer uma formação de excelência, que é aquilo que nós queremos, nas escolas agrícolas e na área agrícola. E isto deve preocupar também a área governativa ligada à agricultura. O que é que acontece? É o outro constrangimento que nós apontamos aqui para as nossas escolas, é que o Ministério da Educação autoriza a abertura de cursos, de ofertas formativas, ligada à área da agricultura, da silvicultura, ligada à área do ambiente, ligada à área florestal, por exemplo, em escolas que não têm condições. Há, neste momento, cursos do técnico de produção agropecuária autorizados a funcionarem em agrupamentos, eu vou exagerar, mas é um bocadinho para perceberem a nossa preocupação, que não têm um canteiro. Quando há escolas agrícolas distribuídas de norte a sul do país, não se compreende que seja autorizada essa oferta formativa em agrupamentos sem qualquer condição. Este ano vai abrir mais um curso de técnico de gestão equina num agrupamento de escolas que, obviamente, não tem um único cavalo, não tem uma única cavalariça, mas vai ser autorizado o curso a funcionar. Eu tenho dificuldades em compreender isto, mas a verdade é que isto também nos preocupa, porque estes técnicos, estas qualificações têm que ter, obviamente, a excelência que lhe queremos dar, mas para isso é preciso, obviamente, ter condições. Outro constrangimento, eu estou perdida no tempo, peço desculpa, não estou a acompanhar, mas vou terminar muito rapidamente. É porque é cruel. Vou ser muito rápida. Não queria deixar de falar nesta questão. O Ministério da Educação está a criar nas escolas até 2025 365 centros tecnológicos especializados para a modernização do ensino profissional. Este projeto é absolutamente fantástico e extraordinário e tem todo o mérito. O que nos preocupa é que, decorrida a primeira fase, não foi aprovado um único centro tecnológico especializado de tipologia industrial na área agrícola. Estas escolas, e deixem-me que vos diga, não é por falta de qualidade das candidaturas, estas escolas não viram um único centro tecnológico aprovado das candidaturas que fizeram. Dir-me-ão, há agora uma segunda fase de candidatura. É verdade, há uma segunda fase de candidatura, mas os critérios mantêm-se os mesmos. E a partir do momento em que os critérios se mantêm os mesmos, vai acontecer que, provavelmente, para a área agrícola, não vai haver um único centro tecnológico aprovado. Porque os critérios são, vamos aprovar um X números de centros tecnológicos da tipologia industrial na cima oeste ou noutra qualquer cima, e não há preocupação de um X número para um setor ou para outro setor. E, portanto, isso é absolutamente determinante e preocupa-nos também. Vou referir num último constrangimento e depois deixarei para a fase das perguntas as dúvidas que entenderem. Outra questão que nos preocupa também, e isto vai ser um problema também que se vai pôr com os centros tecnológicos especializados, é a limitação que para nós são as regras da contratação pública. O nosso financiamento é POCH, à exceção da Escola da Penha, como já referi, e, portanto, as regras da contratação pública para nós são absolutamente determinantes para nós não sermos penalizados em termos de candidaturas. Ora, as regras da contratação pública são tão exigentes para escolas de pequena dimensão e com falta de recursos humanos, que às vezes inviabiliza a maior parte dos nossos projetos e a maior parte das nossas candidaturas, e essa é também uma preocupação. Muito obrigada. Muito obrigado. E vão com 20 minutos, penso que ficou totalmente esclarecido, e não intervieram todos os participantes, mas podem ficar para a fase das perguntas ou dividir. Nós tínhamos cerca de 10 a 15 minutos, foram 20 minutos, não tem problema. Vamos então dar agora início à primeira ronda, sendo que inicia o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Marques. Como sabe, tem até 7 minutos para colocar questões, observações e comentários. Até 7 minutos. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, naturalmente, em nome do Partido Social Democrata, a direção da APEPA, na pessoa do Dr. Fernando Fevereiro, do Dr. Tiago Gouveia e a Dra. Paula Malojo. Aproveitar aqui para agradecer a excelente recepção que tivemos na Escola Profissional de Alcobaça. Muito obrigado. E pelos esclarecimentos que nos prestaram a todas as dúvidas que nós tínhamos relativamente a esta matéria. Eu vou aproveitar aqui o vosso memorando para tecer alguns comentários, colocar algumas dúvidas e, naturalmente, também
algumas questões que o vosso memorando nos fazem surgir. E, naturalmente, que logo a primeira, quando os senhores dizem que as escolas profissionais agrícolas não entraram no processo de transferência de competências para as autarquias, isto pareceu-me, na vossa opinião, que seria uma vantagem. Mas eu coloco, de qualquer forma, a pergunta: será que é uma vantagem ou é um constrangimento? Porque sabemos muitas vezes que as relações com as autarquias são relações de proximidade e poderiam eventualmente resolver mais facilmente o problema que vocês a seguir, que os senhores a seguir colocam relativamente aos assistentes operacionais afetos ao ensino profissional agrícola. Sabemos que é um problema que grave, não é, que afeta as escolas profissionais agrícolas, dado que os rácios não se aplicam, os rácios que se aplicam, que normalmente são aplicados nos agrupamentos de escolas, no ensino, digamos, formal, não se aplicam a este tipo de ensino. Portanto, pergunto se de facto é um constrangimento ou se é uma vantagem, como eu percebi da vossa exposição. Depois, ainda relativamente à precariedade dos técnicos especializados, também me surge aqui uma dúvida. Portanto, os senhores defendem que estes técnicos especializados que fazem a docência, nomeadamente na área mais técnico-profissional, defendem, portanto, a sua integração nos quadros da escola. A pergunta que eu deixo é: será que isso não poderá trazer problemas futuros às escolas, caso estas áreas de formação, caso estes cursos deixem de abrir nas escolas profissionais agrícolas por falta de alunos e depois ficarem professores no quadro da escola para os quais não têm trabalho futuramente a distribuir? Outra questão que vos punha era também, digamos assim, a vossa opinião relativamente ao problema do tempo de serviço, precisamente destes professores, destes formadores, destes técnicos, não é? Se de facto o problema também existe nas escolas profissionais agrícolas ou se é só no restante ensino profissional. Portanto, nós sabemos que professores que lecionam horários completos têm contagens de tempo de serviço completamente diferentes que aquilo que acontece no Estado, que aquilo que acontece no ensino particular e cooperativo. Por exemplo, um professor com 850 horas ano, que deveria ter o tempo, os 365 dias contados em termos de tempo de serviço, acaba por ter só 200 e poucos dias, porque os fins de semana, as férias, os feriados, etc., etc., não contam. Ainda relativamente às dificuldades também de articulação entre as entidades de que dependem as escolas profissionais agrícolas. A prova, de facto, é que a nossa Ministra da Agricultura, por exemplo, não sabe ou não sabia, tivemos a oportunidade de o comprovar há bem pouco tempo numa audição nesta Comissão, não sabia dos problemas, dos constrangimentos que afetam o ensino profissional agrícola, nomeadamente um ensino profissional agrícola público, o que é mais grave. Não sabia, por exemplo, de que este problema dos alunos, portanto, deste despacho normativo da ANCAP, que determina que os alunos... Não sabia. Desculpa, colega, foi aqui dito, foi a senhora Ministra que disse que não sabia. Não fui eu que disse, ela é que disse que não sabia. Portanto, não ponha em dúvida aquilo que eu estou a dizer, porque os colegas que assistiram à audição, portanto, ouviram da boca da senhora Ministra dizer que ela não sabia que os alunos, que era obrigatório, portanto, o limite de idade de 16 anos para a entrada nestes cursos profissionais. Aliás, comprometeu-se a falar com os colegas de Educação e da Segurança Social, precisamente para resolver o problema. E eu pergunto aqui à APEP, à Associação, se de facto o problema está ou não resolvido. Portanto, toda a gente que esteve e que assistiu a essa reunião... Sr. Deputado, só para alertar que o rigor no seu tempo, este tempo não é extra. Sim, que esse tempo, que esse problema que se pôs. Depois também, relativamente à questão da redução da desistência de alunos, e este problema põe-se essencialmente em escolas que estão em territórios de baixa densidade, se o problema digamos assim, da redução do financiamento às escolas profissionais agrícolas também acontece, no vosso caso, a redução dos 33% por cada aluno que desiste abaixo dos 18 alunos por turma, se esse problema também se põe.
também se põe no ensino profissional agrícola público. Claro que também entendemos que a oferta formativa deveria ser atribuída apenas a escolas que reúnem as condições objetivas para terem essa formação específica e que não devem ser atribuídos cursos em escolas que não provem ter condições técnicas de recursos humanos e condições materiais, nomeadamente nos equipamentos e instalações, que justifiquem a atribuição desse curso. Concordamos absolutamente. Depois ainda comungamos também da vossa preocupação relativamente à não atribuição dos centros tecnológicos especializados e lembrar que há 20 anos que não há concursos para instalações e equipamentos no ensino profissional. O último foi há cerca de 20 anos, portanto, através do PRODER e até aqui, ou de lá para cá, a única forma que as escolas, que o ensino profissional tem encontrado de se autofinanciar, portanto, é através das amortizações. Portanto, perguntar-vos também se os senhores também são penalizados com os tais 5% que foram cortados no valor atribuído por turma, também há cerca, ainda no governo de Sócrates, e que no restante do ensino profissional ainda não foi reposto. Ainda, relativamente à questão dos diretores e da remuneração dos diretores. Pergunto se os diretores são pagos pela verba que vem do POCH ou se são pagos diretamente pelo Ministério da Educação, porque de facto compreendemos e julgamos que é injusto que um diretor de uma escola profissional que tem normalmente menos alunos que um agrupamento, que um diretor de um agrupamento, a sua remuneração seja calculada em função do número de alunos e não em função da especificidade, como acontece no restante do ensino profissional, da especificidade do ensino profissional e da escola pública. E agora, por último, Sr. Presidente, se me permite, rapidamente, a perguntar também à APEPA se o problema das receitas próprias, da aplicação das receitas próprias, ainda se coloca. Portanto, sabemos que as receitas próprias são, digamos assim, alocadas pelo Ministério da Educação ou pelo Ministério das Finanças, não sei, e as escolas profissionais, para poderem investir o produto financeiro, as receitas provenientes da venda de serviços prestados ou de produtos produzidos, não podem, portanto, diretamente e por iniciativa própria, aplicá-los na melhoria das condições de ensino nas vossas escolas. E depois, muito obrigado, ainda, último mesmo, a questão do acesso ao ensino superior, como é que está? Se mantém aquelas dificuldades tradicionais dos alunos do ensino profissional no acesso ao ensino superior ou se o problema está, digamos assim, mais diluído ou não? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Sobrinho Teixeira, a quem aproveito para cumprimentar, uma vez que é um privilégio para nós estar nesta comissão. Tem a palavra, muito obrigado, Sr. Presidente. Só um minuto. Da forma que estão a ser, eu peço imensa desculpa, da forma que estão a ser postas as questões, nós não temos capacidade de responder isto tudo. Não temos. São 10 perguntas. E depois do fim respondem todas em conjunto. Pronto, não sei se teremos tempo para isso. Muito obrigado. Eu peço imensa desculpa. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, é um gosto estar aqui também na Comissão. Cumprimento também a Associação. E cumprimento dizendo que toda esta questão do ensino profissional me diz muito e a questão das escolas profissionais agrícolas também me diz muito do ponto de vista familiar e profissional. O meu pai foi toda a vida funcionário da Escola Agrícola de Carvalhais, portanto eu próprio passei muito tempo lá, fui presidente do Politécnico de Bragança, que tinha uma série de relações, quer com Carvalhais, quer com Fermil, com o Ródão, e portanto percebo bem a problemática. Sei muito do vosso valor, da resiliência com que trabalham e da importância que têm, quer para o mercado de trabalho direto, a nível do desenvolvimento agrário, nomeadamente na nossa região em Trás-os-Montes, e certamente que depois é expansiva das outras regiões, e nomeadamente a importância também de facto, motivar depois estes alunos a seguir o percurso para o ensino superior. E, portanto, ao longo deste tempo, nós tivemos sempre, o Politécnico de Bragança, acordos com
com estas escolas e eu vi, de facto, o quanto útil foram esses acordos, quer para os alunos, quer para o desenvolvimento agrário, quer para a própria região. E, portanto, sei sempre uma testemunha viva do vosso valor e da vossa capacidade. Sei também que, digamos, toda a área do ensino agrário, talvez a gente comunique mal o valor do ensino agrário, globalmente como sociedade, isto como experiência também ainda como Presidente do Politécnico, como Secretário de Estado do Ensino Superior, porque nós vemos que há muitas vezes escolhas que são feitas, e nomeadamente nesta área, é difícil motivar alunos pela percepção social, o ranking das percepções é terrível, pela percepção social que há muitas vezes daquilo que é ou não avalia de ter um curso nesta área. E eu próprio era testemunha quando, enquanto Presidente do Politécnico de Bragança, nós íamos ao concurso nacional de acesso, tínhamos os cursos da área agrária praticamente vazios, mas depois todo o conjunto de alunos que já estava no próprio Instituto e aqueles que estavam conectados convosco, de facto, faziam com que depois as turmas enchessem e precisássemos, inclusive, de mais vagas. E, portanto, há aqui um déficit de informação também sobre a valia, de facto, do que representa essas escolas. E gostava também de dizer, digamos, numa convicção pessoal, que eu sei que muitas destas escolas estão, neste momento, a ir buscar alunos dentro do espaço da CPLP. E eu acho que isso é bom. Acho que globalmente é bom e acho que devem fazer esse trabalho. Portugal precisa cada vez mais de pessoas que venham para aqui viver connosco, que adquiram também aquilo que é a nossa realidade, quer educativa, quer cultural, e se nós tivermos pessoas que vêm viver connosco, que se qualificam e que vão depois vão por um lado viver melhor e por outro lado vão contribuir para o país, eu acho que isso é globalmente bom para aquilo que é o nosso objetivo e gostava de realçar o vosso trabalho, de facto, que é feito nesse ponto e que me parece também valioso. Relativamente à questão do acesso ao ensino superior, vão-me permitir que eu agora aqui também fale em nome pessoal, porque enquanto fui Secretário de Estado do Ensino Superior, nós de facto fizemos aqui uma luta e alteramos a legislação, e portanto isso pode ser agora também corroborado pelos colegas da Associação, em que de facto tínhamos esse problema que era estes estudantes para acederem ao ensino superior ou iam através dos cursos técnicos superiores profissionais, ou tinham que fazer exames de disciplinas de matéria que nunca deram. E nós, eu próprio, no nosso Ministério, achamos isso uma tremenda injustiça e, naturalmente, como tudo, quando se muda, são pessoas que são contra e, portanto, estabelecemos um concurso próprio em que os estudantes têm acesso ao ensino superior de uma forma direta através de realização de exames que são feitos nas instituições de ensino superior e, para não andarem naquele calvário, terem que fazer em todas, promovemos a agregação dos exames, nomeadamente por região Norte, Centro e Sul, em que um estudante faz o exame, por exemplo, no Politécnico do Porto, e esse serve para Bragança, e serve para Viana, serve para esse conjunto de situações. E, portanto, esse foi um caminho, de facto, que foi feito e que me parece que é o reconhecimento que nós tivemos, todos em conjunto, neste caso o Governo onde é que estive, do Partido Socialista, sobre a valia destas próprias escolas, e eu gostava também de realçar que isso representa. Depois, relativamente aos problemas, eu tive a ocasião também de ler, nós temos de estar sempre a olhar para o tempo, não sei, já perceberam, porque isto é mau para vocês, mas para nós também, até para mim, tenho tanto treino em falar em público, digamos, esta coisa do tempo é tremenda. Mas nós tivemos, de facto, eu estive a ver aquilo que é o conjunto dos vossos reivindicações, são muitas, não é? Algumas são mais prementes, algumas são mais fáceis, algumas são mais razoáveis. Naturalmente, eu costumo dizer sempre na vida, a gente consegue as coisas sendo resiliente e mostrando ao tempo que nós temos razão sobre aquilo que, de facto, nós reivindicamos. Mas eu gostava de dizer que percebi essa questão da multiplicidade dos organismos com que tem que lidar. Algumas coisas nós iremos depois tentar verificar, nomeadamente convosco, daquilo que poderá ser possível e que nós possamos interferir no sentido de mostrar a vossa razoabilidade nesta questão. Teremos que ver, algumas são mais fáceis, outras não são tão fáceis, como próprios perceberão. Isto também não acontece só com as escolas profissionais agrícolas, acontece nomeadamente nos cursos superiores profissionais do próprio ensino superior, também muitas vezes tem que lidar com alguns organismos. No vosso caso o problema acumula-se e, portanto, nós iremos tentar ver também essa questão. Relativamente à questão da ANDCAP, também há um compromisso. Eu falei naturalmente com o coordenador do Partido Socialista para a área agrícola e uma vez também que a própria Ministra já disse, nós iremos tentar ver esta questão. Eu percebo que há alguma
lógica naquilo que a ANCAP coloca relativamente a esta obrigatoriedade, só que essa lógica pode ser inibitória de termos alunos para a própria lógica que queremos estabelecer, não é? E, portanto, digamos, este efeito de ricochete temos que ver, e eu percebo muito bem que os alunos hoje acabam os cursos com 14, 15 anos e querem prosseguir estudos, e nós não podemos sequer dar a ideia, mais uma vez, que quem vai para a agricultura são alunos que ou são alunos com piores classificações, que não tiveram aprovação e por isso vão para a agricultura, ou são alunos que já estão de fora do sistema de ensino. Para aquilo que nós queremos, que é valorizar de facto a área agrícola, acho que isso é um mau caminho e, portanto, sem compromisso, nós comprometemos a verificar de facto e a tentar analisar, e certamente iremos falar convosco, até porque não vai ser possível responder a todas estas questões, mas depois para podermos aqui evoluir nesta questão. Relativamente à questão dos cursos agrícolas e não agrícolas, eu não vou demorar, eu percebo isso, mas há um organismo que certifica, mas já agora também vos vou lançar uma outra questão. Eu estive a ver a vossa oferta formativa e também existe aqui ofertas formativas, que ainda por cima não são muitas, que também nos deixaram estranhos, tal qual a vossa estranheza. Eu se olhar aqui para auxiliar de saúde, desporto, apoio psicossocial, também causa aqui um bocadinho de estranheza, como é que estas coisas... Essa parte ainda temos os tratores, ainda temos toda essa questão que pode ser, não é? Mas pronto, também causa, isto é para ver, quando ao pedimos também temos que ter lógica depois nas abordagens. Por último, nos centros tecnológicos especializados, percebemos a questão, temos que ver como é que isto pode ser equacionado, porque por um lado isto é concursal, tem critérios, tem aqui influência das próprias CIMs, portanto eu acho que há aqui um trabalho pode ser feito centralmente, mas também é um trabalho de charme e de lobbying dentro das próprias CIMs para elas valorizarem a área agrícola. Portanto, nós iremos tentar ver, de facto, neste ponto, o que é que pode ser evoluído, mas eu acho que nesta parte vocês também têm que fazer aqui um caminho de reforçar junto das CIMs a importância que vocês têm, nomeadamente para este país agrícola, que é Portugal, e, portanto, também tem que ser realçado. Sr. Presidente, já concluí, eu sou obediente, muito obrigado. Muito obrigado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento a todos, cumprimento também muito calorosamente o Dr. Fernando Fevereiro, o Dr. Tiago Gouveia e a Dra. Paula Malojo, e nas vossas pessoas quero cumprimentar os quase 2.500 alunos das Escolas Agrícolas Nacionais que nos trouxeram aqui também no vosso PowerPoint, que estão em 27 cursos, em 147 turmas e, portanto, estamos a falar de pessoas reais nos nossos territórios e com uma enorme representatividade na coesão territorial. Para o Partido Chega, estes problemas que nos trouxeram no vosso memorando e que lemos com muita atenção, um memorando com 6 pontos em 6 páginas, que agora também arvoraram na vossa intervenção inicial, para nós estes temas não são novos, porque nós estivemos presentes nas várias manifestações que existiram pelo país contra este Ministério da Agricultura, nomeadamente Castelo Branco, Mirandela, Évora, Caldas da Rainha. E nessas manifestações nós vimos lá alunos destes cursos profissionais. Aliás, posso dizer até que nas Caldas da Rainha vieram ter diretamente comigo alunos da escola profissional, dizendo, um aluno veio dizer que ia perder um ano porque não podia, que queria fazer um curso profissional, mas ia ter que estar à espera um ano para poder entrar nesse curso profissional e, portanto, ia ter forçosamente que tirar um ano sabático para poder entrar no seu curso de eleição. Estes cursos, estes alunos, este mecanismo confere-se aqui nas escolas profissionais agrárias também como um elevador social que está estragado, porque nós sabemos que estes cursos representam muitas vezes um aumento da preparação de famílias que são de baixa condição económica. Também é um mecanismo territorial que está a ficar escangalhado, porque a enorme representatividade, e nós sabemos como é importante para os territórios estes cursos e estas escolas, e são mais uma prova do que são os recursos mal geridos por este governo, que está à frente do destino do país desde 2015, e continua a haver um planeamento desadequado também aqui nesta área. Nós saudamos a Associação Portuguesa de Escolas Profissionais Agrárias, que é uma associação já com 30 anos,
e que tem aquilo que é o estado da arte nesta situação, neste plano, tanto nas áreas da produção agrícola, como nas áreas da produção animal, da silvicultura, da caça, floricultura, jardinagem, proteção do ambiente, turismo também e lazer, e também um papel muito importante na indústria alimentar, na hotelaria e na restauração. E, portanto, este assunto que nos vem aqui trazer hoje não é despiciente, é de enorme importância e entra que nem uma luva na defesa do mundo rural, como faz o Partido Chega. E somos muito sensíveis à vossa definição urgente do que são as necessidades da dotação dos assistentes operacionais para as vossas escolas, também na precariedade dos técnicos especializados para formação e para outros e, obviamente, na dificuldade de articulação entre as diferentes entidades de que as escolas dependem. E são elas o Ministério da Educação, o Ministério da Agricultura e da Alimentação, a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, o Programa Operacional Capital Humano e o Instituto de Gestão Financeira e Educação. Isto num governo do Partido Socialista que anda sempre com o simplex na ordem do dia. Portanto, corresponder a tantas tutelas é realmente um quebra-cabeças. Isto nós estamos a falar em escolas que muitas vezes têm, por exemplo, 70 alunos, 18 alunos, 143. Portanto, são escolas com poucos alunos, com poucas turmas e que se veem abraços com exigências absolutamente faraónicas e às quais não conseguem, pela sua própria dimensão, não conseguem corresponder. Portanto, a minha solidariedade, o meu apreço por terem vindo aqui hoje a esta Comissão trazer aquilo que são as vossas preocupações, fazer representar todos os professores e todos os alunos destas escolas que estão espalhadas por todo o território e dizer que da nossa parte, do Grupo Chega, do Grupo Parlamentar do Chega, mais do que ter falsas promessas ou quaisquer outras sonhos em cima de nuvens e promessas que nunca serão cumpridas, tem aqui alguém que pode apresentar projetos de resolução, pese embora já sabemos que existe um rolo compressor neste Parlamento que vai sempre chumbar as propostas do Chega, mas comprometo-me desde já, pelo Grupo Parlamentar do Chega, a apresentar projetos de resolução que vão ao encontro destes vossos 6 pontos de preocupações que trazem aqui a esta Comissão. E gostava de vos deixar uma pergunta concreta, mas uma pergunta mais abrangente. Na vossa perspectiva, como é que veem o futuro da agricultura em Portugal? Consideram que a agricultura está em risco? Nós vemos uma Ministra da Agricultura totalmente contestada pelo setor, também contestada pelo setor do ensino, não só do ensino profissional agrícola, mas também no ensino universitário, tanto na agronomia como na medicina veterinária, como na biologia marinha e pescas, e, portanto, vemos uma Ministra que está totalmente a ser cada vez mais esvaziada das suas competências, com pouco peso político no Conselho de Ministros e, portanto, a nós causa-nos alguma estranheza e começamos a pensar se não será, de facto, intencional este ataque ao mundo rural, este ataque à agricultura e, portanto, tendo em conta as vossas preocupações, que foram muito bem explanadas no vosso memorando e que iremos ter em conta, deixo-vos uma pergunta mais aberta. Qual é o futuro da agricultura para os jovens em Portugal? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais intervenções e devolvo agora a palavra aos nossos convidados, que têm cerca de 15 minutos para responder às questões formuladas pelas senhoras e senhores deputados, sendo que tem a palavra o Dr. Fernando Fevereiro. Muito obrigado. Para já agradecer a todos os presentes e as preocupações manifestadas e esta relação e esta articulação connosco e com as vossas preocupações e aquilo que foi dito nesta mesa. Eu vou abordar 3 ou 4, como disse, 3 ou 4 assuntos que aqui foram abordados em defesa da verdade e em defesa daquilo que se está a passar hoje. Relativamente ao seu deputado PSD, os 5% não foi na altura do engenheiro Guterres. Aliás, começou com o engenheiro Guterres, mas foi agravado com o governo do Passos Coelho. E isso é uma questão... Não, Sócrates, desculpe. Peço desculpa. Como eu gosto muito do Guterres...
não tenho problemas nenhum em assumi-lo, mas os 5% foram precisamente no governo do engenheiro Sócrates, com agravamento depois com o Dr. Passos Coelho, aliás, meu conterrâneo. Relativamente ao acesso ao ensino superior, dizer aqui que se houve alguma coisa bem feita no ensino foi precisamente o acesso ao ensino superior. No nosso tempo, se calhar eu e o engenheiro Barreto somos os mais velhos que aqui estamos, o nosso acesso ao ensino superior era muito complicado. Hoje, isto está muito mais facilitado graças ao ministro, que hoje é contestado, que é o ministro João Costa, mas que este processo de ensino, para que se saiba, este processo de ensino superior, precisamente dos alunos do ensino profissional, tive conhecimento dele da sua primeira visita por Fermil, enquanto secretário de Estado, e que falámos sobre este assunto. E realmente, se houve compromisso e se houve cumprimento de palavra, foi feito pelo seu Ministro da Educação, João Costa, além de eu andar um bocado chateado com ele, como é evidente e como é perceptível. Relativamente a esta situação, o acesso foi discutido e foi discutido da seguinte forma: dar prioridade aos alunos do ensino profissional agrário no seu acesso ao ensino superior. Foi feito. E foi feito da seguinte forma: primeiro, pela abertura dos institutos agrários, na abertura dos cursos profissionais de ensino superior, em que a grande maioria dos alunos do ensino profissional agrário entram para o ensino superior. O STESP, penso que conhecem o STESP, é uma forma de preparar dos institutos do ensino superior, preparar os alunos do ensino secundário no prosseguimento de estudos. E tem tido, no que diz respeito à Escola de Profissional Agrícola Engenheiro Silva Nunes, têm dado bons resultados. A outra via é precisamente os exames que se fizeram e que se fazem, que tiveram de decorrer, não pelo processo tradicional, como é que é de dizer, mas quase com que uma forma burlesca, os exames a português e a matemática, não percebo porquê, mas pronto. Eu tenho 35 anos de serviço como professor, nunca consegui entender um exame feito a português e a matemática. Mas, no entanto, há agora novo acesso através dos institutos superiores, uma forma de exames e de acesso que são feitos pelas próprias casas para o acesso ao ensino superior, também graças ao desenvolvimento da ação educativa deste Ministério da Educação. E, realmente, a terceira forma de entrar no ensino superior é precisamente aquele que todos nós estamos habituados a ver, e muitas das vezes bons alunos que ficam pelo caminho, por alguma razão porque não sei se algum dos senhores presentes é professor, espero bem que sim, e sabem que o modelo educativo tem mais de 150 anos. Portanto, a secretária, o estrado, realmente tiraram um crucifixo da parede, ainda bem. A secretária, o estrado e os alunos todos dispostos uns atrás dos outros, isto tem 150 anos. Portanto, é preciso mudar alguma coisa. Relativamente a esta questão, acho que estamos conversados, é a nossa opinião, é a minha opinião. Relativamente à sua ministra, à senhora ministra da Agricultura, não posso concordar consigo, pelo seguinte facto: a senhora ministra da Educação é vizinha de uma escola profissional agrícola que é Desenvolvimento Rural de Abrantes. Não acredito que ela não conheça o ensino profissional agrícola. Não concordo com isso. Aliás, ela tem feito reuniões connosco, não como nós pretendíamos, mas pelo menos eu sei
Eu sei e tenho experiência disso, que a senhora Ministra tem conhecimento das escolas. O que é que pensamos acerca e para terminar, o que é que pensamos da agricultura? Muito simples. Não temos a mesma ideia, se calhar, de alguns que aqui estão. Nós temos a ideia que a agricultura dá a sensação, e por aquilo que nos apercebemos, todos nós conhecemos a história do Japão. O Japão era o país mais agrícola da Ásia. Com o desenvolvimento tecnológico, todos nós conhecemos dos japoneses, a agricultura, a maior parte da atividade agrícola desapareceu no Japão. Ora, é comum ouvir de algumas pessoas que a gente tem conhecimento, que, como sabem, antes do 25 de Abril nós tínhamos quase 55% da população ativa na agricultura. Hoje temos 5% ou 10%. Penso que são estes os valores. Mas nós, para responder à pergunta como vemos a agricultura hoje, dizemos nós que 5% da população ativa na agricultura não chega. É como vemos nós a nossa forma de vermos a agricultura. Acho que todos nós, principalmente os mais idosos, sabem perfeitamente que isto é verdade. Portanto, criar uma ideia de que a agricultura não é essencial para um país como o nosso, veja-se a guerra na Ucrânia. Está tudo dito e muito obrigado a todos. Eu passo a palavra à Paula, se ainda houver algum tempo. Muito bem, tem a palavra a doutora Paula Malojo. Muito obrigada. Se ainda houver algum tempo, obviamente não conseguimos responder a todas as questões que aqui foram colocadas, poderemos depois enviar também um documento escrito com essas questões. Eu pegaria só em 2 ou 3 aspectos que têm a ver com questões que não focámos aqui, de que não falamos aqui. Só para complementar aquilo que o Presidente da Associação da APEPA acabou de dizer, o futuro da agricultura vai depender desta questão dos requisitos dos 16 anos. O futuro da agricultura vai depender da questão do requisito dos 16 anos, porque efetivamente eu costumo dizer aos nossos alunos, lá na escola, os nossos alunos da área agrícola costumam dizer, olhem para o exemplo daquilo que aconteceu durante a pandemia. Há 2 setores que não pararam, por razões óbvias. A saúde, que não podia parar, e a agricultura, não pode parar. É um setor que não para e, portanto, eu para valorizar e para eles perceberem a importância que o ensino agrícola tem, dava-lhes exatamente este exemplo. São os 2 setores que não podem parar nunca e a agricultura é um deles. Portanto, mas o futuro da agricultura vai depender seguramente desta questão dos requisitos dos 16 anos. Depois, 2 ou 3 aspectos que não focámos aqui, mas que foram falados e que é importante referir. A questão da precariedade dos técnicos especializados. É verdade que nós temos nestas escolas técnicos especializados para as componentes tecnológicas que são profissionais do setor. E o Ministério da Educação entende que são professores de necessidades temporárias. Nós sabemos que eles não são necessidades temporárias. As escolas agrícolas dão formação agrícola há mais de 30 anos e estes técnicos são necessários, não são necessidades temporárias. E, portanto, é fundamental criar algum tipo de estabilização. Nós, escola, nunca sabemos, ou sabemos em agosto, que é muito tarde para preparar um ano letivo, em agosto sabemos se estamos ou não autorizados a renovar contratos com estes técnicos. Para além disso, queria referir uma outra questão, que é, não estamos só a falar dos técnicos para a formação, estamos também a falar de técnicos para outras funções, que para estas escolas também são fundamentais. Nenhuma dessas escolas públicas, das 14 escolas públicas, tem, por exemplo, um psicólogo, uma psicóloga, técnico especializado para outras funções do quadro. São contratados. E em agosto sabemos ou não se em setembro, logo no início de setembro ou no início do ano letivo, teremos ou não este técnico que é fundamental no acompanhamento e num acompanhamento efetivo dos alunos que já vêm acompanhando para trás. E, portanto, não estamos só a falar dos técnicos especializados para a formação. Depois, relativamente, houve aqui uma questão interessante que o Sr. Deputado levantou, que tem a ver com a questão da nossa oferta formativa, que também causa alguma estranheza, causará. Porque, obviamente, essas
destas escolas. A agricultura tem fases. Há anos em que a agricultura corre bem e os alunos, os jovens, se viram mais para a área agrícola. Há outros anos em que não. E sim, nós alargámos a nossa oferta formativa. Estas escolas nasceram agrícolas, mas sim alargaram essa oferta formativa, maioritariamente para aquilo que tem a ver com a área do agroalimentar e, portanto, muitas destas escolas têm cursos de restauração, mas também por outras vias. E também alargámos a nossa oferta formativa porquê? E era uma questão que não foi aqui focada e para a qual eu queria chamar a atenção, que é, nós só somos autorizados a abrir turma, meia turma com mínimo de 10, de 10 alunos, ou uma turma que pode ir até 28 alunos. Ora, há áreas que nós consideramos que são estratégicas para o país, e vou-lhe dar um exemplo, a silvicultura é uma área estratégica para o país, mas os jovens nem sempre têm apetência por esta área. Qual é o pedido que nós fazemos? Eu já tive a oportunidade de fazer este pedido ao Sr. Ministro da Educação. Há um projeto piloto, através do despacho 10.085 de 2021, de 18 de outubro, é um projeto piloto que está a ser implementado exatamente em Trás-os-Montes, por exemplo, em territórios de baixa densidade, em que, imaginemos, se há em Carraseda de Anciães 3, 4 alunos que querem ir para o curso de técnico de produção agropecuária, eles são autorizados a matricularem-se, a escola autoriza as matrículas, está autorizada, o aluno faz a sua componente sociocultural e científica no agrupamento de escolas e vai fazer a componente tecnológica a Carvalhais, à Escola Profissional Agrícola. Isto é um projeto piloto que está a ser implementado em território de baixa densidade. O que é que nós defendemos? Que este projeto piloto deve ser alargado a territórios que, não sendo de baixa densidade, têm oferta formativa em áreas absolutamente essenciais para o país. Vou-lhes dar um exemplo. Nós abrimos em Alcobaça, há 3 anos atrás, um curso que é o Técnico de Recursos Florestais e Ambientais, precisamente na sequência dos incêndios de 2017. Foi uma formação que nos foi solicitada pela Associação de Produtores Florestais da região de Alcobaça. Abriu-se, naquele ano abrimos meia turma, porque conseguimos os 10 alunos que eram obrigatórios. Nunca mais conseguimos abrir, porque temos sempre 2, 3, 4 alunos, não temos mais do que isso. O Ministério não autoriza a abertura do curso. O que eu peço é o alargamento deste projeto piloto só para áreas que são fundamentais, como é o caso da silvicultura, como será o caso também de outras áreas, se calhar também na área da saúde, noutros setores, mas que autorizem a abertura de grupos de turmas mais pequenos em setores absolutamente fundamentais para o país, como é o caso da silvicultura. Não posso deixar de referir ainda, relativamente aos CTEs, referiu aqui a importância que nós devemos ter também, a influência que devemos ter junto da SCIM e as SCIM, obviamente, reconhecerem o nosso ensino como fundamental. Eu deixo aqui um alerta, só que isto aconteceu com a nossa SCIM e tem a ver com os critérios com que as candidaturas dos CTEs são avaliadas. As SCIMs não foram ouvidas para a preparação deste processo e para a preparação do aviso de abertura dos CTEs, como sabe. E, portanto, eu falo no caso da minha CIM, quando eu convidei a minha CIM por exemplo, para ser parceira no CTE, na candidatura do CTE, disse, não, nós colocamos uma série de questões, estamos à espera da resposta e só depois é que tomaremos alguma posição relativamente a esta matéria, porque as CIMs não foram ouvidas. E o problema, os CTEs é um projeto absolutamente extraordinário, perde-se uma oportunidade, do meu ponto de vista, para a inovação e a modernização do ensino profissional, quando efetivamente vai haver financiamento para, se não forem alterados os critérios de avaliação das candidaturas. Reparem que um dos critérios, vou dar um exemplo, um dos critérios é o número de CTEs que a escola quer criar. Nas nossas escolas, esse critério, nós nunca teremos sequer pontuação, nem máxima, nem nesse critério. Porquê? Nós só temos cursos para a tipologia industrial. Se nós só podemos apresentar 2 candidaturas, se for um CTE a tipologia diferente, nós só nos podemos candidatar a um industrial. Portanto, esse critério não pode existir. Uma escola da nossa dimensão, mesmo para um agrupamento de escolas, há agrupamento de escolas que tiveram 2 CTEs aprovados na primeira fase, que eu estou curiosa para perceber como é que vão gerir. Como é que uma escola vai gerir 2 CTEs com financiamento de entre 1,2 a 1,8 milhões, que é o financiamento de cada CTE, dependendo da tipologia. E há agrupamento de escolas que se vêm agora a braço com a aprovação de 2 candidaturas.
Sendo que os diretores, já foi feita uma ressalva, os diretores nem sequer tinham competência para a contratação, para ir a contratações que fossem para além dos 100 mil euros. Agora já foi, só para efeito dos CTEs, já nos foi largada a competência para ir até contratações até 500 mil euros. Mas isto, em concursos internacionais, pode ir para além disso. Portanto, reparem que o problema está nos critérios. Os CTEs são, efetivamente, uma oportunidade extraordinária para o ensino profissional. O meu receio é que os critérios estabelecidos nas candidaturas não deixem que, efetivamente, em alguns setores, e nomeadamente na agricultura, as escolas possam ter acesso a verbas que para nós seriam determinantes, absolutamente determinantes. E na área agrícola, como eu disse, as nossas escolas não nasceram escolas, são explorações agrícolas, a maior parte não tiveram intervenção, nomeadamente no edificado. Os nossos espaços são muitos deles adaptados, temos as melhores condições possíveis, mas com os CTEs era uma alavancagem mesmo para o tipo de equipamento. A agricultura já não é aquilo que era. Nós precisamos de agricultura de precisão nas escolas, nós precisamos de tratores com tecnologia associada, com GPS, nós precisamos de drone, nós precisamos de sondas, nós precisamos, por exemplo, de que os alunos tenham experiências a nível, por exemplo, uma coisa tão simples como uma estufa de hidroponia. Sabe o que é que aconteceu na nossa candidatura ao CTE? Nós propusemos, um dos projetos era a criação de uma estufa de hidroponia para os alunos terem essa experiência e aprenderem e terem competências nessa área, mas o equipamento é elegível, a estrutura não é elegível. Tudo o que é edificado novo não é elegível. Portanto, o problema aqui está mesmo nos critérios e, se calhar, dado o adiantado do tempo, agradeço muito a compreensão, agradeço, obviamente, a posição de todos e depois qualquer esclarecimento podemos colocar por escrito, se assim entender. Muito bem. Tem agora a palavra o Dr. Tiago Gouveia. Naturalmente temos que assinar a sua vinda cá. Sim, muito rápido, muito rápido. Bom dia a todos. Eu queria só dar aqui resposta relativamente à transferência de competências, portanto, da municipalização. A municipalização, acreditamos nós, que poderá ter muita coisa boa. Nós temos algum contacto com outros diretores que estão ao abrigo da municipalização, as suas escolas estão ao abrigo da municipalização. Nós não estamos, não conhecemos a fundo todas as vantagens. Sabemos que praticamente todas as escolas, ou sempre que possível, todas as escolas estão no seu rácio de assistentes operacionais. Curiosamente, nós ficámos que seria um problema se calhar mais fácil, porque agora são só 14 escolas para resolver. Podemos afirmar aqui que somos a única escola que está, as únicas 14 escolas que estão abaixo do rácio, possivelmente no país inteiro. E estamos a falar do rácio, não estamos a falar do rácio para a exploração agrícola, estamos a falar do rácio para o funcionamento dos pavilhões educativos, digamos assim. Portanto, isso sim, possivelmente seria uma vantagem. Se fôssemos municipalizados, neste momento teríamos assistentes operacionais. Mas isto é ver de um determinado lado, que é, sabemos que as escolas, para que isto aconteça, as escolas também partilham entre si os assistentes operacionais. Ora, os nossos assistentes operacionais, aqueles assistentes operacionais que nós precisamos para além do rácio, não são estes. Não é o assistente operacional que está no pavilhão da escola A e que vem para o pavilhão da nossa escola. Nós estamos a falar, precisamos desses funcionários para funcionar os nossos pavilhões, precisamos muito de assistentes operacionais que possam trabalhar nas nossas explorações a fazer um trabalho completamente diferente. E aquilo que muitas vezes nos acontece nas nossas escolas é vêm para assistentes operacionais, mas depois não querem cumprir algumas funções que, segundo eles, e bem, não estão descritas nas suas funções, como é o caso de tratar com os animais, principalmente a parte dos animais ou a parte vegetal. Relativamente à transferência de competências, dizer também que aquilo que nós acompanhamos na educação dentro daquilo que é os nossos municípios conseguimos ver que existem alguns investimentos que são efetuados nas escolas e esses investimentos têm que dar resposta como prioridade àquilo que é, nomeadamente, o aumento de número de alunos, nomeadamente, estamos a falar de jardins de infância, creches, os pavilhões desportivos, portanto, vão dando resposta também àquilo que são algumas áreas dentro da Câmara. Não há nenhuma área dentro da Câmara que esteja diretamente relacionada com a agricultura. E eu penso que era isso que estas escolas profissionais agrícolas iriam perder. Era alguém que pudesse pensar de uma forma mais abrangente e que dentro das várias áreas e que incluísse a agricultura.
As câmaras têm que olhar para o seu município, nomeadamente, e aqui vou falar do meu município, que é se calhar o município menos agrícola de todas as escolas agrícolas, que é o município de Odivelas. De certeza que a agricultura não é uma prioridade para Odivelas. Portanto, esta transferência de competências pode colocar uma escola profissional agrícola como prioridade num determinado ponto, pode colocar uma escola profissional agrícola totalmente de parte noutro. Todas as nossas escolas têm boas relações já com as câmaras, já têm acesso a alguns apoios e o trabalho que é desenvolvido é reconhecido. Eu penso que a melhor visão para a questão da transferência de competências, eu considero que a grande vantagem que existe nesta não municipalização para as nossas escolas é exatamente o Ministério da Educação, em conjunto com outros ministérios, poderem olhar para as nossas escolas e agarrar esta oportunidade e dizer: agora não temos que dar assistentes operacionais nem técnicos específicos aos 800 agrupamentos do país. Não, temos 14 escolas com quem trabalhar. Nós temos que olhar para estas escolas e agora vamos definir um plano. Não é um plano para a educação do país, é um plano para o ensino profissional agrícola, do qual só temos 14 escolas. E esse é o desafio. E nós esperamos que possam dar resposta a esse desafio, porque nunca esteve tão fácil, na nossa opinião, não é evidente. Muito obrigado. Fica assim concluída esta primeira ronda. Não sei antes dar nota que foi solicitado já à mesa uma segunda ronda e que para o efeito se inscreveu o Sr. Deputado Pedro Frazão. Mais alguma senhora, o Sr. Deputado João Marques, do Grupo Parlamentar tinha feito sinal primeiro, tem razão. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, há alguma inscrição? O Sr. Deputado, muito bem. Então, estão registadas 3 inscrições. Só dar nota aos nossos convidados o modelo que funciona. Esta inscrição é feita por deputado e não por grupo parlamentar. Têm até 2 minutos para colocar a questão, e aí serei muito rigoroso do tempo. E Vossas Excelências terão a soma dos tempos utilizados pelos seus deputados. Neste caso, se forem 3 intervenções, terão 6 minutos. É assim que funciona. E o Sr. Deputado João Marques, que foi o primeiro a pedir, peço desculpa, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer aqui 1 ou 2 assuntos. Dizer, em primeiro lugar, que este tema é muito caro, porque quem me conhece sabe que estive ligado à implementação do ensino profissional em Portugal, logo em 1989, com o Decreto-Lei 2689, portanto, na altura em que o Sr. Ministro da Educação, Roberto Carneiro, e na altura o Diretor-Geral de JETAP, Joaquim Azevedo, portanto, avançaram com o processo e eu acompanhei imediatamente e fui um dos fundadores de uma das primeiras escolas profissionais no país. Portanto, estarei, penso eu, minimamente dentro dos vossos problemas, não é? E tenho-os acompanhado e, naturalmente, julgo que estas audições servem precisamente para isso, para os interessados, neste caso a APEPA, pôr as suas questões, trazer aqui os seus problemas, e é a nossa responsabilidade acolhê-las e, na medida do possível, ajudar a resolvê-las através de perguntas, através de questões que colocamos a quem direito, portanto, neste caso, à tutela, neste caso, portanto, ao Governo. É essa a nossa função e é essa a função principal de um partido que, neste caso, está na oposição, como é o caso do Partido Social Democrata. E eu só queria esclarecer o Sr. Dr. Fernando Fevereiro, porque, veja, uma das questões que os senhores põem aqui no vosso memorando, que apresentaram aqui hoje, é precisamente a dificuldade de articulação entre as diferentes entidades de que as escolas dependem. Portanto, o Ministério da Educação, o Ministério da Agricultura, a ANCAP, o POCH, etc, etc. Ora, a questão que eu pus, e, Sr. Fernando, portanto, penso que o senhor não percebeu, é que para ilustrar esta dificuldade de articulação, é que após a audição dos senhores da APEP, na Comissão de Educação, e por sinal até fui eu que fiz também a audição, se o senhor bem se lembra, a questão dos 16 anos no acesso aos cursos agrícolas foi posta nessa altura. E eu tive o cuidado, como é a minha obrigação como deputado, de, na primeira audição à senhora Ministra da Agricultura, colocar a questão. Senhora Ministra, a senhora sabe que isto está a acontecer?
que é obrigatório, que a ANCAP tem isto como obrigação no acesso aos cursos agrícolas. A senhora sabe que isso dificultou o acesso, visto que os alunos chegam ao ensino secundário com 14 e 15 anos, portanto, e neste caso teriam que esperar um ano para terem acesso a estes cursos profissionais? Sr. Dr. Fernando, a resposta da Sra. Ministra foi que não conhecia. Portanto, o senhor não é uma questão do senhor aceitar ou não, é uma questão de realidade. A senhora respondeu lá, perante aquela comissão, ou perante esta comissão, quando foi auditada, que não conhecia, que desconhecia esse facto. A minha pergunta, e volto a repeti-la, é se a senhora Ministra prometeu aqui que ia resolver o problema, se já resolveu esse problema ou não. É essa, simplesmente essa pergunta. Muito obrigado, Sr. Deputado. É o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, muito obrigado pelos esclarecimentos. De facto, configura-se dramática o futuro dos alunos das escolas agrárias portuguesas e está também bastante dificultada a operacionalização do ensino em Portugal. Eu queria responder afirmativamente à pergunta que foi feita se existia aqui algum professor. Sim, eu sou médico veterinário e sou também professor e, portanto, estou com um pé no mundo rural e com outro pé na pedagogia e, portanto, entendo perfeitamente as vossas reivindicações que vêm aqui trazer. Quanto ao caso da municipalização, eu perguntaria se de facto não veem como bom este modelo que foi adotado agora para a transferência de competências na área da educação e na área da saúde, em que os municípios foram perguntados pelo Governo, contrapostos com as competências devidas e o determinado envelope financeiro, se queriam aceitar ou não a delegação de competências em determinadas áreas, porque eu sou muito sensível a que de facto talvez o município de Odivelas não veja na agricultura uma prioridade, mas devo-lhe dizer que eu sou vereador na Câmara Municipal de Santarém e a Câmara Municipal de Santarém deve ser talvez a única Câmara do país que tem um pelouro de agricultura e desenvolvimento rural e muito acarinhamos a nossa Escola Agrícola de Santarém e que apoiamos bastante, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista dos eventos e do ponto de vista da operacionalização, que muitas vezes do Estado Central são negadas, operacionalizações negadas do Estado Central e que são muito apoiadas pela Câmara de Santarém. E, portanto, penso que, de facto, a municipalização poderia ser uma mais-valia neste setor, porque os municípios, o Partido Chega é um partido municipalista e acredita na subsidiariedade na delegação de competências e nas responsabilidades, e se estamos a falar aqui de coesão territorial, a capacitação das populações e dar importância e valor àquilo que é a agricultura e àquilo que é a formação na agricultura, as câmaras por todo o país estariam bastante interessadas em que esse fosse um fator dinamizador das suas populações, da sua economia e até da sua cultura. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Sobrinho Teixeira, do Partido Socialista, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu para dizer que eu não vejo nunca na vida desgraças, vejo sempre desafios, não é? E, portanto, como eu próprio, digamos, cresci e me formei profissionalmente numa das zonas mais adversas para o país, que é o interior transmontano, onde é que se criou um dos institutos politécnicos com maior afirmação, eu acredito, e depois de ouvir também, digamos, aquilo que vocês disseram, ver a qualidade daquilo que é a presidência da associação profissional, acredito que tudo aquilo que são profecias de desgraça e, porventura, problemas vão ser desafios que certamente nunca ficarão todos resolvidos, a vida é um desafio permanente, mas acredito que isso vai ser assim. E acredito também, até pelo conhecimento também que tenho daquilo que lidei com o Sr. Presidente da Escola de Fermil, também por aquilo que me referiu-se também o meu colega deputado Joaquim Barreto, que é um homem também dessa terra e que me fez sempre um enaltecimento muito grande do vosso trabalho, que eu já conhecia e que valorizo. E também valorizo porque eu sou anacrónico, embora sendo engenheiro químico, sou professor de uma escola superior agrária há mais de 30 anos e, portanto, fiz também uma vocação em relação à área agrária que me parece aqui também interessante e determinante e, portanto, para conhecer os vossos problemas. Face a isto, a minha pergunta é uma pergunta que eu acho que vão responder positivamente, é da vossa disponibilidade para trabalharmos mais numa malha fina sobre aquilo de facto que são os problemas mais prementes, mais emergentes e que nós vamos tentar de facto aqui resolver.
esta questão dos 16 anos parece uma questão crítica, por todo o conhecimento que tenho também do ensino superior. Nós já falamos, vai ser um bocadinho mais difícil esta multiplicidade, porque temos diversos organismos a trabalhar convosco, que vão continuar a existir. Podemos pensar numa espécie de simplex para a área agrícola, de coordenação com todos estes organismos. Penso que seria a melhor via e, naturalmente, vamos também verificar toda esta questão dos centros tecnológicos. Sabemos que houve aqui também cotas para escolas profissionais, mas porventura essas cotas profissionais, eu também gostava de obter algum esclarecimento, não estão a abranger, digamos, a área agrícola. Também gostaria de perguntar se é isso, porque o Governo teve, de facto, essa preocupação de pôr cotas para escolas profissionais e, portanto, pode haver aqui alguma disfunção específica que nós tentaremos também ver agora no próximo concurso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, agora, fim desta ronda, vão ter novamente a possibilidade. Peço desculpa. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa por ter interrompido já, mesmo no momento em que ia passar aos nossos convidados. Antes de mais, quero cumprimentá-los e quero pedir a vossa compreensão para não ter estado aqui nesta audição, tendo em consideração que tenho 3 comissões a decorrer ao mesmo tempo. Só consegui chegar agora, não querendo entrar na discussão, porque também não é elegante da minha parte. Quero apenas deixar uma palavra de apreço relativamente àquilo que é a Associação Portuguesa de Ensino Profissional. Naturalmente que há preocupações que nós temos, nomeadamente questões relacionadas agora com alterações do número de alunos por turma e várias situações que pode ser complicado, mas quero-vos dizer que sou de uma região também onde o ensino profissional na área agrícola é muito expressivo, nomeadamente na minha terra natal, que é Serpa, onde a Escola de Desenvolvimento Profissional de Serpa, Agrícola de Serpa, tem tido uma componente muito importante e, principalmente, deixar só esta mensagem, uma resposta alternativa de ensino com a qual muitos dos nossos alunos se identificam e é preciso corresponder a ela, é preciso continuar aqui a assumir uma responsabilidade. Nós não vamos pela via da municipalização, vamos pela via de que o ensino deve ser garantido aos nossos alunos, independentemente das condições que cada município possa ter ou não para suportar esse ensino. Ela deve ser da Administração Central e deve ser garantida. Continuamos a defender que a integração do ensino profissional também naquilo que é os sistemas de ensino. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, foram 4 intervenções, o que dá um tempo de 8 minutos. Só uma palavra de agradecimento, não sei se vou ter que sair outra vez, e agradecer-lhes em termos pessoais e também em termos pessoais a referência ao excelente vinho generoso do Douro que é produzido na Escola do Rodo, em Peso da Rega. Gostei de ouvir isso. Muito obrigado. E então, disponham de 8 minutos para dispor. Obrigado. Entender. O Sr. Deputado João Marques, é assim o seu nome, não é? Como está? Desculpe lá, tenho uma imagem fotográfica muito boa, mas para nomes não sou grande coisa. Se calhar é por causa do meu nome, que também eu gosto de o esconder, que eu chamo Fevereiro, ninguém se chama Fevereiro, quer dizer. Mas pronto, mas tenho que admitir o apelido, não é? Tenho que admitir o apelido. Relativamente à questão dos 15 anos, sabe uma coisa, ninguém sabia. A questão dos 15 anos, ninguém sabia. Repare bem, quando foi, e já que me disse que foi do início de 89 do ensino profissional, com que idade é que os alunos entravam nesse tempo, lembra-se? Para o primeiro ciclo. Para já não tínhamos pré-escolar. Não tínhamos. E então, pelo menos eles entravam, os meninos entravam e as meninas com 7 anos. Desculpe. Eu ando nisto há 35 anos. Bom, com a instalação do ensino pré-escolar, ainda bem, os meninos começaram a entrar no primeiro ciclo, na primeira classe, com 5 anos. Lógico que quando chegassem, não é, ao 9º ano, tinham 14 anos, quer dizer, acabavam o 9º ano com 14 anos. E na altura, nunca se pôs esse problema. E tudo funcionou nessa base.
a questão dos 15 anos, 16, não é? Tinha lá um asterisco muito pequenino, com letras muito pequeninas, que ao se ler o Catálogo Nacional de Qualificações, ninguém lia aquilo, percebe? A minha opinião, que a ANCAP não poderá fazer qualquer tipo de... Ou seja, não poderá responder negativamente à situação, porque a idade... Ninguém proíbe um aluno com 14 anos que esteja no 9º ano e queira seguir o ensino profissional, que vá a fazer 15 anos, que seja interditado de começar a fazer a sua formação no mundo agrário. Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. Percebe? É uma situação de admissão, quer dizer, a lógica, quando nós trabalhamos com a lógica diz-nos isto, quer dizer, portanto, é natural que as pessoas não tenham, repare, nós já estamos há muito tempo, desde 89, com o ensino profissional, e nunca vimos isso. Portanto, isto foi uma coisa que se lembraram de levantar e, portanto, peço imensa desculpa. Está resolvido. Eu peço imensa desculpa. Não, atenção. O que eu digo, por natureza e pela lógica, está resolvida. Porque não estou a ver a ANCAP, se nós tivermos uma turma com 15 alunos com 14 anos a fazer 15, ou 15 a fazer 16, não vai proibir a turma, de certeza absoluta. Então, em que país é que estamos? Desculpa, mas é a minha opinião. É a minha opinião. Eu acho que não há governo nenhum que interdite esta atitude. Se a ANCAP disser que não, se nós expusermos a situação ao Governo, ao Ministério da Educação, de certeza absoluta que temos um parecer do Ministério da Educação, que será favorável, não tenho dúvidas nenhumas disso, acerca disso. Está bem? Muito obrigado. Dava agora a palavra ao colega Tiago para responder à segunda questão. Tudo bem. Tudo bem. Tá, mas, sim, não, mas não mas relativamente a isso penso que estamos entendidos. Muito obrigado. Claro. Dou a palavra ao colega Tiago, se faz favor. Eu queria só aqui acrescentar só um pequeno pormenor que é exatamente dentro da mesma lógica. As escolas profissionais agrícolas também têm na sua oferta educativa os cursos de educação-formação. E para entrar num curso de educação-formação os alunos têm que ter 15 anos de idade. O que acontece? Existem vários cursos. O operador de jardinagem neste momento tem também o asteriscozinho lá escondido, 16 anos. Se for operador de motosserra, pode ser 15 anos. E é isto que nós não conseguimos entender. Em todos os casos, aquilo que nós conseguimos entender é exatamente aquilo que o Sr. Presidente disse, que não é possível em Portugal interditar o acesso à formação a um aluno que tenha 15 ou tenha 16 anos. E acho que este é um problema que eu também acredito que será facilmente resolvido pela lógica. Assim veremos. Relativamente à municipalização e à transferência de competências, eu entendo que em Santarém, foi exatamente isso que eu disse antes, que em Santarém se calhar até tem um pelouro que possivelmente a agricultura tem uma importância muito grande. Acredito que em algumas daquelas regiões isso aconteça. Eu gostava de saber qual daquelas regiões, a minha Escola Profissional Agrícola de Ondinis tem 64 hectares em Odivelas. Eu gostava de saber qual destes 64 hectares em Odivelas. Eu gostava de saber, exatamente, é muito Odivelas. Eu gostava de saber qual daquelas escolas está ali tem o preço por metro quadrado mais caro no país. Portanto, a municipalização pode ser uma grande ajuda para as escolas agrícolas. A realidade também pode acontecer que se realmente as escolas profissionais agrícolas e o ensino agrícola sair daquilo que é a administração central e passar para os interesses da Câmara,
eu acredito que a Escola Profissional Agrícola de Ondinis, na Paiã, poderá ter os seus dias contados. Porque... Não, permitam-me, olha, permitam-me dizer... Olha, sim. Assim fica difícil contabilizar o tempo. Ora bem, eu pedi a atenção dos senhores deputados, porque senão o cronómetro daqui a nada fica baralhado. Vamos continuar a ouvi-lo, está bem? E vamos recomeçar aqui a contagem. Está tudo bem. Não há qualquer problema. Não há qualquer problema. Não há qualquer problema, porque na realidade é como vocês todos devem saber bem melhor do que eu, sofre pressões, para sofrer pressões, basta estar sentado em determinadas cadeiras. Aquilo que, só para terminar, aquilo que nós acreditamos é que, tal como neste país, tal como os alunos com 15 ou 16 anos não devem ser interditos de poder seguir a sua formação, acreditamos que aquilo que é o ensino, e neste caso estamos a falar do ensino agrícola, deve ser pensado pela administração central e não tanto pela municipalização, não retirando alguns atributos que estão associados àquilo que é a municipalização. Só para terminar, para concluir, dado o adiantado da hora, e ainda relativamente a esta questão, eu quero deixar aqui só uma nota à senhora deputada, que ficou obviamente preocupada com esta questão aquilo que nós queremos dizer é que esta questão da transferência de competências para as autarquias vai depender sempre muito do município e de quem está à frente do município. Alcobaça, tal como Santarém não é única, Alcobaça também tem um pelouro da agricultura, e a nossa relação com o município é excelente, mas daquilo que temos nota, daquilo que está a acontecer com a transferência de competências, nem sempre é assim. Portanto, vai depender muito da sensibilidade dos municípios. Só deixar aqui uma nota relativamente a esta questão, não é tão descabida a situação que o meu colega aqui referiu, porque eu devo dizer-lhe, vou-lhe dar um exemplo, eu devo dizer-lhe que uma presidente de junta, já na minha escola, porque foi lá a convite para um evento, me perguntou se eu não tinha lá um terrenozinho para construir no cemitério. Isto aconteceu. Portanto, é só um exemplo, portanto, para que não se ofenda com aquilo que aqui foi dito, depende muito da sensibilidade dos autarcas a esta questão. Para terminar, a questão dos 16 anos, eu sou um bocadinho mais cética aqui do que os colegas, e a questão dos 16 anos está escrita como requisito no Catálogo Nacional de Qualificações. E quero deixar aqui uma nota, não é só para o técnico de produção agropecuária. Façam-me um favor de consultar o Catálogo Nacional de Qualificações. É para todos os cursos da área agrícola, incluindo o técnico de jardinagem. Um aluno que queira ir para o técnico de jardinagem tem que ter 16 anos. Eu não posso compreender isto. O motosserrista não precisa. Se for, não serve. Portanto, há aqui coisas, efetivamente, que são decididas pela ANCAP. E quando o colega disse que ninguém sabia disto, é verdade, ninguém sabia disto. Nós demos-nos conta disto consultando o Catálogo Nacional de Qualificações, porque de vez em quando vamos lá consultar para ver se as regras mudaram. Porque a ANCAP nem sequer as escolas avisou. Não foi feita qualquer informação. E, portanto, é verdade que ninguém sabia disto, desta questão dos 16 anos. Mas isto serve para todos os cursos que tenham a ver com a área agrícola. É o técnico de gestão equina, é o técnico de produção agropecuária, é o técnico de jardinagem, é o técnico de recursos florestais e ambientais. Este requisito dos 16 anos aplica-se a todos estes cursos e não se aplica a outros. Portanto, não estamos, e por isso é que eu não estou descansada, não estamos a falar em impedir o acesso dos alunos ao curso profissional, estamos a falar de impedir o acesso dos alunos aos cursos profissionais de algumas áreas. E isso é que me preocupa, nomeadamente a área da agricultura. Já agora, deixo só para rematar, deixo aqui um convite, dado, parece-me a mim, o interesse, e agradeço muito o interesse que manifestaram pelas escolas profissionais agrícolas, deixo aqui um desafio, um convite, aquilo que quiserem entender. Seria muito interessante que pudessem fazer uma reunião deslocalizada numa escola profissional agrícola da Comissão, por exemplo, para a abertura do ano letivo. Eu convidava-vos, qualquer uma das nossas escolas, acho que posso falar para todas, qualquer uma das nossas escolas estará disponível para receber a Comissão. Era simbólico para a abertura do ano letivo fazer uma reunião descentralizada. Pode ser em Mirandela, pode ser em Mirandela.
Ora bem, Mirandela até tinha metros de superfície, não é? Diga, Sr. Deputado. Sr. Presidente, que pedir a palavra para uma interpelação à mesa, por favor. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que há pouco eu referi que na manifestação das Caldas da Rainha tinha sido abordado por alunos que se viram impedidos de aceder ao curso que queriam por terem 15 anos. O Sr. Doutor disse que esta situação está resolvida pela lógica, mas de facto eu tenho que contrapor. Esta situação não está resolvida pela lógica. E pelo tal, vou pedir exatamente a distribuição à mesa. Vou pedir a distribuição à mesa desta fotografia onde vemos dois alunos de 15 anos, um com a bandeira de Portugal e outro com o cartaz, em que neste aluno de 15 anos lê-se o seguinte: vergonha nacional, estudos agrícolas só para maiores de 16 anos. Estes alunos abordaram-me na manifestação das Caldas da Rainha, dizendo que não podiam entrar no curso que queriam. Esta situação não está resolvida pela lógica e existem em Portugal. Esta fotografia é do dia 2 de março e existem em Portugal alunos de 15 anos que não podem aceder ao curso que querem. Muito obrigado. Não se iniciou nenhuma terceira ronda e, portanto, está concluída a audição. Creio que fechou com chave de ouro, com essa disponibilidade, e a Comissão, de certeza, irá ponderar isso e penso que será consensual. Teremos muito gosto, obviamente. Muito obrigado.